Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Aqui estou, venho outra vez à TV Evangelizar. E desde aqui, chego em sua casa. Você me acolhe e juntos, eu e você, e muitos pelo Brasil afora, juntos nós vamos à leitura orante da palavra deste domingo, dia 9 de junho, dia solene no calendário litúrgico da Igreja, dia de Pentecostes. E o Evangelho para esse dia de Pentecostes é João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Começo a ler, como sempre. Primeiro passo, primeiro momento, a leitura. Em seguida, então, a explicação, em vista da leitura orante. Vou lá, João, capítulo 20, versículo 19. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse novamente: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Esta é a palavra do Evangelho a ser proclamado nesse dia de Pentecostes em todas as igrejas do mundo. É o mesmo Evangelho em todas as partes, porque é a grande família, a dos discípulos do Senhor que se encontra em diferentes lugares, pontos e horários no mundo inteiro, para celebrar, deixar-se ensinar pela mesma palavra, pelo mesmo Senhor. Vamos à explicação. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana. Mesmo dia, qual o mesmo dia? O mesmo dia em que aparecera pela manhã, madrugada, a Maria Madalena, se recorda bem. Ainda em altas madrugadas, ela se dirigiu ao túmulo, encontrou a pedra removida, o túmulo aberto, olhou, lá não estavam, nem ela, mas também os discípulos, os dois foram, viram, não estava. Os lençóis que envolviam o corpo, dobrados, colocados ao lado, todos indicativos do túmulo vazio. Isso pela manhã. À tarde do mesmo dia, primeiro da semana, uma nova semana começa quando o ressuscitado se apresenta entre os seus. Uma nova semana faz lembrar uma nova criação. No Gênesis, na narrativa da criação, o mundo, o universo, o firmamento, tudo o que existe, segundo os hábitos narrativos e a cultura do tempo, em 7 dias. Agora, depois de uma semana, há uma nova semana com um novo primeiro dia da semana e o encontro é com o ressuscitado. Os discípulos estavam atemorizados, mais do que medo de perseguições. Era uma junção entre temores, medo sim. Jesus era perseguido,
fora perseguido, mas também humilhação. Chamavam de Messias aquele que tivera o destino dos malditos. Envergonhavam-se. Então isolavam-se. E Jesus veio e se pôs no meio deles. Interessante, não diz que eles ouviram. Não diz que foi uma percepção originada na vitalidade, ou talvez até fantasia daqueles. Jesus se pôs em seu meio, no meio deles, apenas. Por quê? Um meio. Porque a comunidade ideal é aquela que tem Jesus no centro, o ressuscitado, e os discípulos atemorizados, verdade, desorientados, mergulhados em um profundo desconcerto. Mas se o Senhor estiver em seu meio, tudo pode receber um novo sentido. Desejou-lhes a paz. E então mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrar as mãos e o lado não é para mostrar cicatrizes dos pregos na crucifixão. O lado aberto, mostrar as cicatrizes ou os ferimentos. Não é essa a intenção do evangelista. Mostrar a mão e o lado, as mãos e o lado, estando vivo em meio deles, está a apontar que, se Jesus morrera por amor, doando a sua vida, está a mostrar morrer por amor, doando a vida, isto levou Jesus e os discípulos assumindo esse caminho, também eles herdarão a ressurreição. Pela cruz, aqueles sinais fazem lembrar, os sinais presentes nas mãos e no lado fazem lembrar da cruz. Quem abraça a cruz, com aquelas atitudes inspiradas no Senhor, que amou sempre, quem assim o faz também poderá ser um sinal vivo de como alguém é possível, de como é possível a alguém vencer a morte. E olhe, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai me enviou a amar até o extremo, incluindo a cruz, eu também vos envio a amar até o extremo, incluindo a cruz. Faltariam forças aos discípulos? Tão humanos eles ontem, nós hoje. E então o sopro soprou sobre eles. O sopro aqui faz lembrar a criação. Lembra do primeiro dia da semana? Na criação, o Espírito de Deus soprava sobre o caos para tirar de lá o caos, uma vez que o Senhor iria criar, seria criador. É vida do próprio Deus. Então, soprou-lhes vida de ressuscitado. Não sabiam os autores dos primeiros séculos que inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. Não conheciam essas coisas. Todavia, percebiam que se não respirassem, não viveriam, morreriam. Logo, ar é vida. Ar é a palavra espírito. É a tradução para a nossa língua portuguesa daquilo que originalmente, no hebraico e no grego, significa ar. O ar que eu respiro faz-me viver. Então, o ar que o Senhor respira, o ressuscitado, ao soprar aquele ar, sopraria sobre eles a própria vida de ressuscitado. Soprou sobre eles não por um motivo fortuito. Soprou-lhes a sua vida, o seu espírito de ressuscitado. Neles soprou, para que eles inspirassem, levassem para dentro
à vida de ressuscitado e que fosse então na missão de morrer e ressuscitar. Na missão de, assim, porque são enviados, morrer e ressuscitar como o Senhor morreu e ressuscitou, e o fez por amor, que assim fizessem os discípulos. E as forças seriam as do Espírito de Deus por ele ressuscitado, o Espírito soprado sobre eles. E então, sim, as palavras de perdão. Se perdoardes, aqueles a quem perdoardes vão conhecer o perdão. É verdade, desde os primeiros séculos da Igreja, esses versículos foram interpretados para ser base escriturística, bíblica, para o sacramento da reconciliação. Mas na mente do evangelista, a compreensão vai para além disso. Qual? Onde houver discípulos que se apresentam com as mãos assinaladas e o lado assinalado pela experiência de cruz, certamente, onde eles assim se apresentarem, também o perdão será uma realidade vivida, conhecida e experimentada. Isto é, meu irmão, minha irmã, para promover a reconciliação do mundo. E quantas divisões vemos todos os dias. Para que haja paz e perdão, é preciso que atuem aqueles que receberam o Espírito Santo e são capazes de mostrar a mão e o lado abertos, experiências de cruz, em favor da reconciliação, do perdão e da paz. Esse é o texto para este domingo de Pentecostes. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a nossa segunda parte da leitura orante, ou, agora sim, leitura orante. Na primeira se explicava, agora queremos orar. Como sempre, e hoje de maneira muito singular, celebramos Pentecostes, então, recolhamo-nos. E tentemos compor o nosso lugar interior a partir do qual falaremos ao Senhor e especialmente o ouviremos. Queira respirar profundamente uma primeira vez. Faça o mesmo outra vez, profundamente e também lentamente, como se sentíssemos o ar a impregnar os nossos pulmões de maneira suave, mas na medida em que enche os pulmões, também enche-nos de vida. Como se fosse a força do alto, como já na semana passada vimos o Senhor a prometer aos discípulos: ficai aqui até receberdes a força do alto. Como se a força do alto nos impregnasse. E agora juntos, repletos da força do Senhor, vamos fazer nossa oração, sustentados por essa força, pelo Espírito de Deus. Vamos orar, pedindo que o Senhor, que está em nós desde o batismo, mova-nos a palavras orantes. Espírito de Deus,
Em Pentecostes suscitaste coragem, intrepidez, criatividade, eloquência aos discípulos. Move-nos também nós, move-nos, isso, também nós, hoje, àquela força e aquela disposição corajosa dos discípulos de ontem, de temerosos para intrépidos, de angustiados para convictos, de inseguros para determinados. Que não seja outra a verdade senão a da Tua palavra, a Tua voz, a iluminar-nos, sustentar-nos, fortalecer-nos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ao terceiro passo. Meu irmão, minha irmã. Vamos imaginar um ambiente fechado. Os discípulos estavam amedrontados. No entardecer, uma casa talvez até bastante expandida, bastante ampla. Era um grande grupo, era um bom grupo de discípulos. Tudo fechado, temerosos. Talvez olhando pelas fechaduras para ver como andavam as coisas lá fora. Nesta casa estão os discípulos. Tristeza, esperavam uma coisa e veio outra. Esperavam grandes prodígios da parte de Jesus e ele morrera. De maneira vergonhosa e humilhante e humilhadora. E com profundas sensações de fracasso. Talvez indignados, enraivecidos e amargurados. Mas era o primeiro dia da semana. Não esqueçamos. Eles a se perguntar: que semana difícil. E nós a imaginá-los lá acabrunhados. E o Senhor se põe no meio deles. Não é que o Senhor apareceu, não é que eles tiveram visões. Foi uma experiência concreta no meio deles. As portas continuam fechadas, mas Ele está lá. E a palavra, a paz, esteja convosco. Vamos tentar ver o Senhor repetir esta frase, a paz esteja convosco. E depois, tente vê-lo, a mostrar as mãos e o lado. E os discípulos a contemplarem as mãos e o lado. Talvez as feridas ou as cicatrizes sejam visíveis. Mas lá estão eles a perceberem que a maneira de vencer a morte é seguir com Ele ressuscitado. Nunca se pensara em algo assim. Era uma surpresa para todos, até aqueles que o seguiram. Estão perplexos, alegres, como diz o texto. Ao mesmo tempo que alegres, também enumeram seus interrogativos. Como pode? Quem foi? Seria acaso verdade? E o Senhor a lhes mostrar, tente vê-lo, ver o Senhor a lhes mostrar, e aquela fisionomia inquieta, marcada pela surpresa e desapontamento, nós dizemos com os queixos caídos. E o Senhor a lhes dizer: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isto é, assim como o Pai me enviou a abraçar a cruz, por amor e amar até o extremo, o Pai me enviou para isso. Também eu vos envio. Vão abraçar a cruz. Vão amar até o extremo.
que por este caminho é possível a ressurreição. Até a morte se torna pequena. Ante tamanha grandeza, triunfos, sucessos, destaques, famas, demonstrações de poder, tudo isso fazia parte da lógica circulante e corrente na cultura de então, mas também hoje. E lá estão os discípulos a olhar aquelas mãos feridas e o lado aberto, e ele vivo. O que é isto? Perguntam-se. Entreolham-se. Tente ouvir a voz do Senhor a repetir: recebei o Espírito Santo. Observe o Senhor a passar por um e soprar. Soprou sobre Pedro. Tente observar Pedro. André recebe o sopro. João, o filho de Zebedeu, Jesus lhe sopra. Passa por Tiago, soprar, comunicar o seu espírito. E também Tiago, depois Simão, aquele zelota, passa por Mateus, está soprando também sobre Judas, não Iscariotes, Judas Tadeu. Passou também sobre Natanael, chamado também de Bartolomeu. Também sobre Levi, Mateus. Seu sopro é espírito de vida que plenifica aqueles discípulos. De temerosos até há pouco, talvez eles estejam a sorrir. O evangelista diz que os discípulos se alegraram. E agora, continuando, tente ouvir o Senhor a dizer a eles: levem o perdão, a quem perdoarem, eles serão perdoados. A quem os retiverdes serão retidos. Mas se o Senhor não reteve de ninguém o perdão, que sejam eles portadores do perdão em todas as circunstâncias. No encontro com o ressuscitado, estão eles a se olharem. As primeiras palavras do ressuscitado com eles tocaram: na paz, Espírito Santo e perdão. E agora ponhamos-nos lá no meio, entre aqueles. E Jesus a olhar para mim e dizer, mostrando-me suas mãos e o lado aberto. Talvez até pergunta a mim, o que isto significa para você? As mãos marcadas pelos pregos da crucifixão e o lado aberto pela lança. O que significa? O Senhor estaria a olhar para mim. O que isso diz a você? E o Senhor continua, se queres conhecer a vitória, ama até o extremo. E o Senhor olha para mim e continua mais um pouco. Eu te envio. Podes amar até o extremo? Sejamos sinceros. Talvez devamos dizer, não consigo. Então o meu pedido e o seu agora seria, sopra sobre mim, Senhor ressuscitado. Faz-me capaz de viver das tuas forças, do teu Espírito, para que eu possa perdoar. O Senhor está na minha frente, na sua, olhando nos meus olhos, soprando no meu rosto e esperando uma resposta. Qual é a minha palavra? A minha palavra é a minha oração agora.